Começa agora. Plantão do Evangelho no Lar. Viralizando o amor e a solidariedade. Olá, boa noite. Segunda-feira não, eu errei. Olha, segunda-feira não. Terça-feira. Falar nisso, acho que até multa de rodízio eu tomei hoje. Mas enfim, terça-feira, uma semana nova começando, uma vez que ontem foi feriado, hoje dia 8 de setembro, agora 18 horas e 1 minuto, nós vamos pedindo licença para entrar na sua casa, no seu escritório, aonde quer que você se encontre, né, no seu carro, para que nós possamos ter esse papo amigo aqui por volta de 40 e poucos minutos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje quem está conosco, a nossa querida amiga e irmã Celina Sobral. Boa noite, Celina. Boa noite, André, meu querido. Boa noite a todos. Boa noite, equipe aí que está fazendo com que esse Evangelho aconteça na TV Mundo Maior, na Rádio Boa Nova, que possamos estar unidos nessa terça-feira, meia segunda, né, André? Mas que a gente possa fazer um estudo que seja útil para todos nós. Pois é, a gente se enrola com esses feriados, né? Eu, com certeza, hoje tomei uma multa. Você que não é de São Paulo, da cidade de São Paulo, aqui na cidade de São Paulo nós temos o rodízio, né? Cada dia, segunda-feira é um final das placas 1 e 2, terça 3 e 4 e assim sucessivamente. E hoje eu saí belo e folgado de casa cedinho, achando que estava abafando, né? Ou seja, vou ganhar uma poesia escrita, né, com fotinho e tudo, né? Maravilha, vamos lá, vamos seguir em frente. Este é o seu plantão do Evangelho no Lar, viralizando o amor e a solidariedade, né? E hoje nós estaremos aqui estudando mais um trecho desta obra extraordinária, o capítulo 4 do Evangelho, que é ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? Hoje nós estamos dando continuidade ao estudo de laços de família fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência, né? Vamos estudar os itens 19 e 20, acho que é o que vai dar tempo para a gente ir passando com bastante cuidado e atenção, afinal de contas não temos pressa, né? Se Deus quiser, esse estudo aí vai durar muito e muito tempo. Então, e no final do livro nós vamos recomeçar, né, Celina? Quantas vezes, você já contou quantas vezes você já recomeçou o Evangelho, Celina? Olha, eu acho que umas 4 ou 5. Não foi tanto assim não, que Chico Xavier, né? Foi acho que 87, 85 Chico. Meu ainda está na 4ª ou na 5ª vez que eu leio e releio dentro do estudo do Evangelho. Porque eu comecei uma sequência de novo depois que os meninos tinham nascido, que eram pequenos, não contando quando eu era criança lá no Rio, que eu fazia com meus pais. Entendi. Eu parei de contar há muito tempo, mas acho que também umas 4, 5 vezes, sei lá, mas é chute total. Bom, meus irmãos, minhas irmãs, você sabe que esse programa, para dar certo, para ficar bacana, para ficar legal, né, nós temos que entregar, né, as rédeas do programa para a espiritualidade amiga. E como é que a gente faz isso? Entrando em conexão com o Wi-Fi de Nosso Senhor. E hoje quem vai fazer essa conexão por nós, através da prece, da oração, é claro, é a nossa querida Celina Sobral. Vamos em frente, Celina. Vamos lá. Então eu convido a todos a se colocarem numa posição confortável, relaxarem o corpo e o pensamento, esquecendo problemas, preocupações, e unindo os nossos corações às energias, ao amor do nosso Mestre Maior. Vamos sentindo também o carinho dos mentores de luz, responsáveis pelo Evangelho no Lar, os nossos mentores que estão presentes sempre, em cada atitude, em cada momento da nossa existência, que nós possamos estar realmente ligados, elevando um pouquinho a nossa energia, as nossas vibrações, para podermos captar, assimilar os ensinamentos da noite de hoje. E que nesses poucos instantes nós possamos também irmos recebendo o tratamento necessário para o nosso corpo, para o nosso espírito, para sermos fortalecidos em atitudes melhores, mais bem pensadas, limpeza do nosso coração, do nosso sentimento, para estarmos juntos no bem, no amor e tendo, sim, caminhos melhores à nossa frente. Pedimos, então, de nossa parte licença para iniciarmos esse Evangelho de hoje,
e que Jesus e Deus, nosso Pai, estejam conosco, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, e você sabe que esse programa é feito para você e nada melhor que fazê-lo com você. Então nós gostaríamos muito de receber aqui a sua participação, né? 1124575011, a Margarete está aí com o coração aberto para receber a sua participação e enviar aqui para a gente. Evidente que não dá para ver mensagem de todo mundo, né? Mas a gente sempre dá atenção, porque para nós isso é muito importante e a gente faz a leitura das que são possíveis. 1124575011, né? A gente pede para você participar, mas participar de forma proativa, fazendo perguntas sobre o tema, preferencialmente sobre o tema, né? Ou tecendo seus comentários sobre o estudo da noite. Você também pode participar pelo WhatsApp 11 99643 3827, 11 99643 3827, né? E você também pode participar através do facebook.com/TV Mundo Maior. É só clicar na janelinha desse programa, abre ali a abazinha do lado e você deixa a sua participação, o seu comentário, e a gente faz muito gosto aqui de ler quando possível, né? Meus irmãos, minhas irmãs, então vamos dando início aos estudos dessa noite. Mais uma vez, para você que chegou agora, Evangelho em Mãos. Se não tem, baixa na internet, em PDF. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos estudando laços de família fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência, ou seja, existência única, né? Nós vamos estudar os itens 19 e 20. Vamos começar lá com o 19. A união e a afeição que existem entre parentes são o indício da simpatia anterior que os aproximou. Assim, costuma-se dizer que uma pessoa não é da família quando o seu caráter, seus gostos e inclinações não têm nenhuma semelhança com os de seus parentes. Ao se dizer essas palavras, enuncia-se uma verdade maior do que se supõe, né? Celina, quando eu estava lendo esse trecho aqui do estudo, antes da gente começar aqui propriamente o programa, né? Eu estava me recordando que não são só os familiares, né? Muitas vezes há amigos, há companheiros que você cruza ao longo da vida e que você tem uma sintonia gigante, uma empatia demais, né? Até se brinca, nossa amizade é tão bonita que parece que veio de outras vidas, né? E é isso mesmo, né? Às vezes nós estamos não só com os nossos parentes de outras vidas, mas também com amigos ou parentes de outras vidas que agora estão na condição de amigos, né? E é bem interessante a gente pensar e refletir sobre isso, porque geralmente, não é, André? As pessoas que são até mais ligadas, que entendem mais a gente, não são aqueles que estão dentro do próprio teto, da própria casa, do próprio lar. Geralmente, os amigos mais chegados, os espíritos que têm uma afinidade maior, são aqueles que já são até permitidos estarem um pouco distantes e mesmo assim estarem presentes no nosso coração, na nossa energia, no nosso dia a dia. Porque é o que o Evangelho fala. Essas ligações vêm de muitas e muitas existências passadas e seria completamente ao contrário e não entendível se não fosse assim, porque que explicação teríamos ao dizer até, nossa, parece que eu já te conheço, e depois quando a pessoa conversa sem nunca ter se encontrado nessa existência, falam a mesma língua, têm o mesmo sentimento, os mesmos gostos, como diz mesmo esse trecho do Evangelho. Então, a prova das existências pretéritas, das situações que vêm ao nosso encontro para aprendizado, e realmente também, lógico, não estamos dizendo que é toda a família, que são todos que não têm esse amor, essa conexão completa, mas na maioria, quem está dentro dos próprios, das quatro paredes, são para reajuste, pelo menos nesse planeta de prova e expiação, para chegarmos à condição de amarmos a todos, a nos amarmos, e aquele giro, né, André, de que vamos vindo como pai, como filhos, como mãe, como esposa, até naquele rol de espíritos aprendermos realmente o verdadeiro amor.
Não é por aí? Ah, eu não tenho dúvida nenhuma disso. E eu acho até, viu, Celina, embora eu não me lembro de ter visto isso na doutrina, então é achismo puro mesmo, mas eu acho até que na medida que nós vamos evoluindo, do ponto de vista intelectual, filosófico, moral, principalmente, né, a nossa família espiritual vai se expandindo de uma tal maneira que há um momento que a família espiritual é toda a humanidade, né? Que é o caso do Cristo. Aliás, isso tem na doutrina espírita, eu estou cometendo engano aqui. Isso é muito rico, né? Por isso que o Cristo, naquele famoso episódio, quando falam que a mãe e os irmãos dele estavam do lado de fora, né? E ele fala, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Em verdade, todos os que fazem a vontade do meu pai, é minha mãe, são os meus irmãos. Ali ele está lançando essas bases da família universal. Mas no estágio que nós nos encontramos, nós ainda, como você bem disse, nós ainda temos esses ciclos um pouquinho menores para que um dia esses ciclos vão aumentando, né, Celina? E um dia esses ciclos sejam universais, né? Multiversais, por assim dizer. E vai ser, não é? E vai ser, porque se a gente vai chegar à condição de governador de mundos, até de montar, né, planetas dentro das condições existenciais de cada orbe e daqueles espíritos que irão habitar, nós temos que ter como irmãos, como Jesus é conosco, e como Pai maior, um Deus misericordioso e perfeito e justo, que faz com que todos estejam numa mesma sintonia de amor, de aprendizado, de auxílio. Por enquanto a gente ainda está aprendendo a servir, mas daqui a pouco a gente vai conseguir ser, né, esse chefe, entre aspas, esse gestor, entre aspas, que Jesus é para todos nós, para outros espíritos, os quais nós vamos ter essa aproximação e esse amor incondicional, porque é o nosso caminho, aprender a amar, aprender a servir e ensinar coisas que hoje nós estamos aprendendo. E tem uma outra coisa, né, Celina, que é uma convenção muito humana de provas e expiações, que é a empatia versus... que não tem necessariamente a ver com gostar ou não, né? Eu vou explicar. É muito comum, eu não sei se você tem isso com seus filhos, né? Mas é muito comum, eu tenho entre meus filhos e muitos meus amigos têm, né? Que um filho diz que eu gosto mais do outro filho, né? A filha diz que eu gosto mais do outro filho e o filho diz que eu gosto mais da outra filha, né? E não é verdade, nós gostamos exatamente igual. Agora, o que acontece é que há empatias maiores, há um sincronismo, há uma sintonia maior em alguns campos da vida com uma criatura do que com outra. Você vai no futebol com o menino e você vai viajar com a tua filha, por exemplo, ou vice-versa, pouco importa hoje em dia, mas nesses momentos você está mais ligado com essas criaturas. Eu falo isso pelo seguinte, quando esse trecho aqui do Evangelho está falando sobre que estes indícios de empatia dentro de uma família, muitos são em relação a existências de vidas pregressas, né? Alguns dos nossos irmãos e irmãs com esse excesso de carência, vai por assim dizer, podem achar, então quer dizer que meu pai, ele gosta mais do meu irmão, ou seja, eles viverem outra vida e eu não vivi. Não necessariamente, a gente não pode ir por aí, né, Celina? Com certeza, bem colocado. Realmente, porque os espíritos têm afinidades maiores um com o outro, por conta também ainda do nosso caminhar na evolução. A hora que chegarmos ao patamar de Jesus, espíritos perfeitos, tal, tudo, lógico que nós vamos ter também uma ampliação energética, os sentimentos bem mais apurados e diferenciados do que a gente tem noção do que é sentimento e do que é amor hoje. Então, por enquanto, a gente ainda está naquele caminho lá da lei do amor, né? Instinto, sensação e sentimento. Mas para chegarmos a esse amor a todos iguais e não só afinidade, nós precisamos estar no patamar que ainda não está no planeta Terra. Que nós, como seres humanos encarnados, mas você diz certinho, esse negócio de dizer, de repente nos filhos, se bem que entre os filhos também existe, como estão nossos filhos, nós estamos pais, tem um ou outro que se tem mais afinidade, sim, independente do que sentimos.
nossa, nós somos capazes de fazer qualquer coisa pelos nossos filhos, não é? Independente de termos mais jeito, mais afinidade, gostar mais de uma coisa que um goste, que o outro goste. Imagina, meus irmãos, que éramos em 9. Isso tinha muito. Porque a mãe gosta mais de um do que porque só faz para um. Entre os meus filhos ainda não está tão assim, não. Nunca foi assim, não, por causa que eles têm uma cabeça muito boa. Mas 9 irmãos que eram na minha família, não tem nenhum desencarnado, sempre teve isso. Por conta do patamar evolutivo ainda. E a gente, como pai e mãe, na família, muitas vezes também nós não sabemos, André, demonstrar tudo que a gente sente. Ou, de repente, falamos de uma forma que não é exatamente o que estamos sentindo. Então, por falta até de palavras adequadas no nosso orbe inteiro em relação ao que sentimos, a palavras não tão explicadas, como o próprio Livro dos Espíritos fala, né? Não temos muitas palavras que entendam em espíritos, em mundos mais evoluídos, coisas às vezes que precisamos nos expor, colocar. Então, isso tudo vai dificultando uma coisinha ou outra, mas que logo isso tudo vai estar também muito mais claro na nossa consciência, na nossa mente, no caminhar da nossa evolução espiritual. E essa questão da sintonia, da maior sintonia, eu tenho para mim que isso vai acontecer durante toda a nossa caminhada, né? Porque se a gente para pensar Jesus, por exemplo, né? Jesus, ele ama todos nós como familiares igualmente, isso a gente não tem dúvida nenhuma. Jesus já alcançou um patamar que para ele, a criatura mais vil, né, da Terra, ele ama igualmente a criatura mais benemérita, né? Tamanho a intelectualidade, a moralidade, o amor do Cristo, que a gente ainda não tem condições de compreender. Mas ainda assim, até no corpo discipular do Cristo, a gente percebe que Jesus tinha uma sintonia, uma empatia muito grande, por exemplo, com João, né? Só que até nisso, esse espírito, ele consegue fazer a diferenciação entre sintonia e a efetividade das ações. Porque na hora de entregar o trabalho duro, ele entregou para Pedro e para Paulo, né? O trabalho difícil ele entregou para 2 criaturas das quais ele não tinha a maior sintonia do mundo. A gente sabe, os ditos evangélicos nos apresentam que ele tinha uma sintonia muito grande com João, ele tinha uma sintonia muito grande com Maria de Migdal, ele tinha sintonia com alguns daqueles indivíduos, né? Mas aí nós já estamos falando de um outro patamar evolutivo, né, Celina? Mas é isso mesmo que a gente queria chegar, nesse ponto mesmo. E sem deixar as nossas reflexões pensarem que Jesus sabia exatamente que as pessoas não eram, mesmo não sendo daquele rol todo ali, não eram o que elas eram naquele momento. Que nem Zaqueu não era quem ele era, né? Se tornou quem nós sabemos, Bezerra de Menezes. A própria Maria de Magdala, né? Que ele terminou a existência dela lá cuidando dos leprosos e anteriormente era uma pessoa de vida fácil, que gostava de dinheiro, de luxúria, de ouro, e por conta do amor se transformou. Então a evolução de Jesus entende que nós não somos quem nós somos hoje, mas somos aquela pedra preciosa que está sendo lapidada. E interessante, né? Com o olhar do passado, mas um olhar no futuro. Ele está vendo a pedra preciosa ali, ele sabe que essa pedra vai iluminar bastante, né? A potência atômica que cada um de nós temos, né, que nos anima, a nossa centelha divina, que um dia vai ser todo amor, só que ele tem esse olhar também com a fase negra do processo evolutivo, porque ele conhece todo o processo, né, ele conhece todo, fase negra entre aspas, nós estamos dizendo, né, porque sempre é fase de aprendizado, né, os estágios que nós passamos nos mundos primitivos, estamos passando agora no mundo de provas e expiações, e as coisas que nós fazemos nesses estágios fazem parte do nosso processo evolutivo. Bom, vamos agradecer aqui algumas pessoas queridas, aqui o pessoal que participou pelo YouTube, o Antônio Chaves Sobrinho, está desde o PA, ele aguardou o PA e ficou aguardando lá no canal do YouTube o Plantão do Evangelho no Lar, assim como a Selma Gravina também manda aqui o seu boa noite. Aqui pelo WhatsApp, a Ângela Freitas, de Mundo Novo, faz a sua participação, assim como a Dete Damasceno, de Natal. Feliz com os irmãos, bem-vindos com grandes ensinamentos. E hoje com som, tivemos
Muitos problemas técnicos semana passada, aí, mas estamos trabalhando para resolvê-los, né? E o Ademilton, lá de Rubim, Minas Gerais. Que maravilha esse esclarecimento trazido por Kardec. Quer queiramos ou não, temos que nascer, renascer para progredir sempre, até com as plantas é assim. Paz para vocês e luz para o planeta. É a participação do nosso querido Ademilton, ele que fala de lá, de Rubim, no estado das Minas Gerais. Bom, vamos dando andamento então na leitura e no estudo do capítulo 4, itens 19 e 20 que estamos fazendo esta noite. Dando seguimento. Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e de meio de adiantamento para outros. Os maus se melhoram pouco a pouco em contato com os bons e pelos cuidados que deles recebem. Seu caráter se abranda, seus hábitos se depuram, as antipatias se desfazem, né? Se dá algo muito semelhante, né, Celina, ao próprio processo de evolução dos planetas, né? Porque, por exemplo, a gente sabe que aquilo que se deu com Capela lá atrás, Capela, alguma parte dos habitantes, dos espíritos daquele sistema, não acompanhou a evolução intelectual e moral do povo, né? Da média daquele povo, e aí vieram aqui para o planeta Terra para auxiliar os seus irmãos terrenos mais atrasados. A mesma coisa se dá na família, né? Muitas vezes as famílias que estão um pouco mais adiantadas em uma área do saber, ou uma área da filosofia, ou uma área das ciências divinas, vai, por assim dizer, do conhecimento da lei divina, vai, elas recebem esses espíritos que não têm ainda essa bagagem de conhecimento para elas poderem receber essa bagagem na família nova, né? Sim, e o exemplo arrasta, né? A própria aplicação da frase, o amor cobre a multidão de pecados. Porque vindo aquele que tem um pouco mais de conhecimento e que sabe entender, que sabe perdoar, que sabe se colocar, como você falou no início, a empatia, se colocar no lugar do outro, já é um auxílio tamanho, porque, veja bem, a gente se coloca também no lugar de espíritos em aprendizado óbvio, senão não estaríamos aqui estudando o Evangelho, a gente já estava vivenciando que nem Paulo de Tarso e por aí vai. E a gente, né, precisa de alguém que segure nas nossas mãos. A gente ainda precisa dos professores das universidades, dos ensinos da Universidade da Alma, do Espírito, para que a gente consiga, de repente, lembrar, não, isso daí eu tenho que deixar passar, isso daí eu tenho que perdoar. Então, se de repente nós temos junto de nós familiares que conseguem nos entender, nós vamos mais rápido também e um pouquinho para frente. Por quê? Porque a gente vai ver, olha, eu estou conseguindo sentir menos raiva, eu estou conseguindo me sentir menos melindrado, graças ao que o outro está fazendo para a gente. Então, a gente tem que pedir realmente, como o Evangelho ensina, muita força, André, para que a gente seja também essa pessoa que consegue ajudar um pouquinho, que consegue enxergar o bem onde todo mundo só vê o mal, que consegue ter um olhar diferenciado para atitudes de irmãos nossos que ainda não estão em algum mínimo esclarecimento que nem, de repente, a gente está conseguindo ver ou entender. Então, é muito importante, sim, o que acontece, o Evangelho vem trazer para a gente, dessas diferenciações da gente, muitas vezes, reclamar, mas na minha família só tem gente que não me entende, eu estou no lugar errado. Não estamos nos lugares errados. Estamos nos lugares muito certos para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Deus não erra, né? Ele sabe tudo o que se passa com cada um de nós e nos coloca nos lugares adequados para o nosso crescimento. Então, temos mesmo que agradecer o parente difícil, o amigo difícil no trabalho, o vizinho, de repente, que poderia ser mais amigo, mais chegado, então está nos dando a oportunidade de nós irmos até eles. A gente precisa aprender isso tudo, né, André? Começando pela gente que está falando e refletindo aqui para tanta gente. Nós estamos no segundo degrau da escala evolutiva, né? Isso que a doutrina dos espíritos nos traz, o estágio de provas e expiações, né? Nós temos outros tantos degraus adiante, sabe lá quantos milênios nós estamos no estágio de provas e expiações, ou seja, nós temos
uma senda evolutiva gigantesca, né? E a divindade, através de leis sábias, né? De leis universais, de leis imutáveis, ela vai se valendo dessas leis para fazer a nossa evolução. E uma das formas de se valer dessas leis é justamente a alternância de encarnação, né? Em famílias diferentes. Muitas vezes em culturas diferentes, né? Reencarnando uma criatura, por exemplo, que passa, por exemplo, pode passar muitas existências, passando por experiências mais voltadas à Arábia, por exemplo. Ela já aprendeu bastante ali, e aí ela é levada para uma encarnação num país tropical como o Brasil, por exemplo, para aprender outras tantas coisas. Assim se dá no seio da família, mesma coisa. E muitas vezes, Serena, a gente tem essa ideia, quando se fala dessa chegada de espíritos estranhos ao núcleo familiar, né? A gente tem essa ideia que isso se dá por um processo, muitas vezes, de punição, e nunca é, né? Sempre é um processo de educação, né? Sempre é um processo, uma possibilidade de educação, e sempre para todos os envolvidos. Não é só aquele espírito que vem reencarnar no nosso seio familiar e que parece ser um filho problema. Ele não vem só para trazer problema, muito ao contrário, ele vem para nos dar a oportunidade de nós aprendermos a resolver aqueles problemas, né? E fazer a evolução daquele espírito. Então cresce todo mundo, né? E lembrando que nunca vem para os nossos ombros situações que nós não podemos resolver, né, André? Jesus está ali de mão dada com a gente, como fala sempre, nós somos as suas ovelhas e nenhuma se perderia, somos nós. Ele está ali junto com a gente, não só atuando, como torcendo para que a gente vá para o caminho certo e faça o certo. Mas Deus, misericórdia, Pai amoroso, não daria para um filho seu situações que ele sabe que não iria vencer. Então, por mais que a gente ache que é o contrário, Deus está ali com a gente, nos dando, na nossa visão, alguma coisa que não está sendo legal, que de repente está fazendo a gente sofrer muito, mas é para que a gente se fortaleça e consiga realmente a vitória com um gosto maior. Porque tudo que vem muito fácil não tem o sabor que deveria ter, não é, André? Então, quando a gente luta e vence e realmente levanta o troféu da vitória, é uma energia, um crescimento interior muito grande, e Deus sabe disso para a gente. Então a gente tem que mudar realmente o nosso julgamento, as nossas críticas em relação ao mal que vem ao nosso encontro, e agir de uma forma que ele fique mais leve, e que fique diferente, para que empurre também mais rápido o nosso crescimento e a nossa evolução nessa encarnação. Não importa se é parente difícil, se são as pessoas que estão ali tentando tirar a gente do sério. Só que a gente precisa ter força, pedir força através das nossas preces para isso, né? Porque muitas vezes, porque a gente fala, porque a gente dá uma aula, porque a gente faz uma palestra, as pessoas pensam, nossa, eles fazem tudo certinho. Eles estão lá em cima no grau de evolução. Ledo engano, não é, André? Tadinho de nós. Sabe o que você estava falando aqui, Serena? Eu estava me lembrando uma vez de um papo que tive há bons anos atrás com um amigo espírita, né? E nós tínhamos ido na casa de um outro amigo, um senhor, que agora não está mais entre nós, né? Está na espiritualidade. E é uma criatura, assim, de uma bondade, de um amor, de uma gentileza. E ele tinha 2 filhos que eram para lá de problemáticos. Né? Tudo que você pode imaginar de problema, aquelas 2 criaturas tinham e acabavam trazendo para aquele pai, né? E aí saímos da casa e nós 2 com a mente muito limitada, né? Começamos a pensar isso, não? Como é que pode? Uma pessoa tão boa, de repente essas duas criaturas difíceis. Aí eu ouvi direitinho um amigo espiritual dizendo assim, você vê como Deus é bom, né? Porque se coloca essas 2 criaturas difíceis na família de um de vocês 2, provavelmente vocês dão um fim nela, mas colocou na mão de uma pessoa que tem capacidade e o amor suficiente para fazer uma obra benemérita dentro de casa, né? Aliás, a gente sempre fala isso, né? Tem gente que é tão especial,
que não é uma criatura só, mas é uma obra de benemerência, né? Tamanha família que muitas vezes precisa aguentar, ensinar, perdoar, ter paciência. Não deixam de ser espíritos missionários, só que de uma missão mais voltada a um número X de criaturas, né, Celina? Mas de qualquer jeito já é alguém que tem condição de vir numa certa missão, né? Porque a palavra missionário é uma palavra meio forte, meio pesada. Muitas vezes se fala, nós somos missionários, somos nada. Nós somos aprendizes mesmo. Mas que bom que de vez em quando vem no planeta missionários, sim, a mandado do nosso governador do orbe, para que a gente relembre não só o que ele ensinou e vivenciou, mas muitas coisas que outros também antes desse missionário atual, vamos dizer, por exemplo, o Chico Xavier, que já colocaram, já falaram, e a gente insiste em esquecer, e não aprender, e não colocar em prática, não vivenciar, não é, André? Agora, tem um trechinho do Evangelho que eu vou ler agora. Olha a modernidade da doutrina dos espíritos. Nós estamos falando de século XIX. São 2 linhas na sequência do texto. É assim que se estabelece a fusão entre as diferentes categorias de espíritos, como se estabelece sobre a Terra a fusão entre as raças e os povos. Então, olha como muito antes da gente falar, né, de respeito às outras nacionalidades, da importância da miscigenação, como é importante a gente estar entre diferentes e não só entre iguais, porque é entre diferentes que a gente aprende mais, né? Olha aqui a espiritualidade falando disso no século XIX, hein, Celina? Para você ver como todo estudo, todas as obras de Kardec são... Eu acho que ainda está muito ainda na frente, elas não são nem atual, elas estão mais na frente do que a gente, né? Para elas ficarem atuais, nós temos que evoluir ainda um bocado, porque realmente é o que você está falando, né? Em 1800 e pouco se fala uma situação que hoje em dia a gente fala, nossa, mas olha como a gente ainda precisa viver isso, a miscigenação de povos, de raças, para que se diminua o preconceito, para que se aprenda, para que a diferença deixe de existir. E ainda falta muito para que isso aconteça. Então, eu costumo dizer que o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho e por aí vai, está à frente do nosso tempo ainda. São obras sempre contemporâneas, né? Daqui a milhares de anos nós estaremos estudando essas obras, evidente com uma compreensão muito maior de toda a informação que há nestas entrelinhas. Mas são obras perenes, né? Sem dúvida alguma. Bom, vamos ler mais um trechinho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, agora o item, deixa eu ver, o item 20, né? O receio do aumento indefinido dos parentes em consequência da reencarnação é um temor egoísta, que prova que não se possui um amor bastante amplo para alcançar um grande número de pessoas. O que a espiritualidade está nos trazendo aqui, né, Celina? Talvez algumas criaturas digam, né? Mas se há esta migração, né, então quer dizer que as famílias vão tomar proporções gigantescas, mas o objetivo é exatamente esse, né? É que sejamos uma família universal, né? Exatamente. E quando se pensa, nossa, mas se a gente tem que aprender e tem que amar a todos, a gente não consegue ainda, não consegue, mas vai conseguir. A gente precisa realmente alargar o nosso sentimento, a nossa mente e abranger muita coisa que nós achamos que não somos capazes, mas somos e seremos. Então, aprender essa ligação, sentir essa família toda universal, é uma coisa que a gente está lentamente caminhando, como a gente diz, tartarugas de barriga cheia, mas que mais cedo ou mais tarde vai vir, não é? Você vê, a gente olha algumas formas de lideranças, de gestão a nível de país. Ainda está muito, eu penso, né, André, que ainda está muito assim, olha, eu quero o melhor para o meu país, eu quero o melhor para o meu povo, e não uma situação de dizer, olha, eu quero isso para o meu povo, mas eu quero para esse outro, para essa outra nação, para essa outra, para essa outra. Então, quando não existir isso,
eu penso, André, que nós não vamos para um planeta de regeneração. O planeta de regeneração quer a união das nações, tanto que está vindo situações aí como estamos vivenciando hoje, para ir devagarinho, obrigando nós, como seres humanos encarnados, como espíritos em evolução, sim, nos preocuparmos, nos importarmos com o outro. Então, está sendo a nível mundial uma situação que nos obriga a fazer, nossa, eu preciso fazer isso para que o outro também seja beneficiado. E o que eu fizer aqui vai refletir como refletiu do outro lado do planeta. Então, está sendo ainda muito difícil, tanto que você vê aí, hoje a gente viu nas mídias o que aconteceu nesse feriado. Né? Ninguém estava se preocupando se, de repente, a aglomeração, a situação exagerada nas praias, uma situação ia continuar prejudicando ou a sua cidade, ou o seu estado, ou o seu país, e as coisas estão ainda numa forma que não estão tão controladas, ainda por situações egóicas de todos nós, seres humanos encarnados. Né? Então, eu acredito que essa se preocupar com o outro e fazer de tudo uma nação só é o que vai apressar o planeta de regeneração. Enquanto isso não acontecer, é tartaruga de barriga cheia caminhando. Esse conceito de família universal, ele é de grande importância para a evolução nossa enquanto indivíduos, mas não só, para a evolução da sociedade mesmo, né? E graças a Deus, né, os espíritos são muito claros quando eles dizem que quando os tempos são chegados, a coisa se dá, né? Quando alguma grande revolução tem que se dar, ela simplesmente vem e passa por cima de preconceito, passa por cima de ignorância, passa por cima da nossa visão limitada de mundo, mas acontece. E nós estamos vendo isso acontecer no planeta Terra, né? Antigamente, as linhas que demarcavam a entrada ou não em territórios, elas eram muito fortes, muito resistentes. Hoje não, hoje está muito fácil para qualquer criatura no planeta se dedicar a conseguir recursos para ir para qualquer lugar do planeta. Isso é muito bom, porque senão a gente passa a cuidar só do nosso umbigo. Você quer ver, por exemplo, a criatura acha que as coisas estão perigosas, né? O mundo está inseguro. Então o que ela faz? Ela investe em condomínios, com muros gigantescos, sistemas de segurança de última geração. Ela coloca o carro dela blindado, mas uma hora ela vai sair do carro e uma hora ela vai sair do condomínio. É a mesma coisa. Por mais que alguns países tenham esse desejo de imperar sobre outros países, cada vez mais eles veem, há uma constatação coletiva de que por aí não dá mais, né? Embora nós temos aí alguns governantes, como por exemplo o governante dos Estados Unidos, que tem essa visão imperialista, que tem essa visão de que só deve governar para os estadunidenses, mas cada vez mais as criaturas começam a perceber que os seus problemas não serão na sua totalidade sanados se nós não tivermos esse olhar coletivo, né, Celina? Se nós não olharmos para os nossos irmãos de outras nações, de outros povos mais atrasados, né, envoltos em episódios de guerras, de revoluções, de fome, se nós não tivermos um olhar de auxiliar essas sociedades para que elas também evoluam, em algum momento eles nos atingem. Então, essa globalização, ela se mostra perfeitamente, no meu entendimento, de acordo com os planos do Cristo, né? Para que nós não tenhamos mais becos onde as coisas ficam escondidas, né? As coisas agora estão muito aparentes, né? Certeza absoluta. Você está sendo muito feliz nas suas colocações e eu penso que é isso mesmo. Porque hoje, tendo a maior facilidade no físico, no material, está sendo exigido o lado moral, né? Hoje é mais mexer com o lado moral, com o lado do se importar, com o lado do sentimento, com o lado de agir de uma forma diferente, que não seja realmente só o físico e o material.
Até porque o intelecto com moral vai bem, né, Celina? Agora, intelecto sem moral, aí geralmente aí a coisa fica bem complicada, porque a pessoa vai metendo os pés pelas mãos, por isso que o Cristo fala, né, larga a porta da perdição, né, porque nós estamos no ambiente da matéria, portanto os nossos instintos estão gritando, o nosso olhar, ele é muito imediatista, ele é muito materialista, né, então isso acaba nos empurrando para essa condição. Vamos ler aqui mais um trechinho, o último trecho do Evangelho da noite. Um pai que tem vários filhos sente menos amor por eles do que se tivesse apenas um? Mas que os egoístas se tranquilizem. Esse temor é infundado. O fato de um homem ter passado por 10 encarnações não significa que vai encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos e de novos parentes. Ele encontrará sempre aqueles mesmos que foram motivo de sua afeição, que na Terra estiveram ligados a ele, com designações diferentes ou de igual maneira, né? Na verdade, encontrará irmãos, né, Celina? É porque é exatamente o que nós estávamos falando. Nós precisamos nos entender, nos melhorarmos com aqueles que estão à nossa volta. Porque se a gente não consegue, na situação atual, a gente não consegue se dar bem com meia dúzia de parentes, com meia dúzia de pessoas, imagina ter que se dar bem com uma população de 8 bilhões de habitantes no planeta Terra inteiro. Olha quanto a gente tem que aprender, né? Às vezes é difícil a gente se dar bem com uma pessoa. Então, olha quanto crescimento e aprendizado nós precisamos ir buscando, ir colocando no nosso espírito, na nossa alma, para que as coisas mudem, para que a situação mude e que a gente faça por onde merecer estar num planeta melhor, ou de repente ir para um planeta melhor, se demorar tanto ainda passar de provas e expiações para regeneração. Então tudo vai depender da gente mesmo. Não é o planeta, são os seres humanos encarnados nele que precisam fazer alguma coisa, somos nós. Né? Quando foi dito, seja você a mudança que você quer ver no mundo, Gandhi, né, que se não me engano que falou isso, a gente precisa fazer isso. A gente precisa ir atrás de alguma posição, de algum sentimento, de alguma atitude diferente de tudo que a gente já fez. Né? E aprender realmente que esse ciclo que a gente precisa se ajustar e se acertar tem que se alargar, tem que ser maior, senão a gente fica na mesmice. Aqui também, quando ele está tratando desse tema aqui, no encerramento aqui do item 20, né? Para mim fica muito claro algo que os próprios espíritos trataram, acho que no capítulo anterior, se não me engano, né? Ou pelo menos nos itens anteriores, quando eles falam de um caso de uma mulher que se casou com um camarada, esse camarada tinha tantos irmãos, e aí esse camarada morreu, ela se casou com o outro irmão, que morreu, e se casa com outro irmão. No final das contas, ela se casou com todos os irmãos, e aí a pergunta né? Quem de fato na espiritualidade vai ser o marido dela? E a espiritualidade deixa isso muito claro. As convenções e as relações que existem na Terra, elas podem se dar na espiritualidade, mas não necessariamente nos mesmos papéis. Né? Pode ser que nós chegamos na espiritualidade e o nosso pai já reencarnou, né? a nossa ex-mulher, o nosso ex-marido já está numa outra relação, porque as relações são completamente diferentes na espiritualidade, né? Exatamente. Por isso que não se pode dizer isso, eu vou encontrar milhões de pais, milhões. De repente é isso mesmo que você colocou. Então olha a importância de buscar o estudo no Evangelho, que diz essas coisas devagarinho, para a gente digerindo, independente de estarmos na 5ª, na 10ª leitura do Evangelho, na sua sequência. Cada vez nós vamos entender de uma forma diferente. E muitas vezes também se fala assim, acho que você... alguém já deve ter falado isso para você, principalmente nas aulas. Mas acontece que a pessoa que eu estou encontrando, ou como esposa, ou como marido, já foi conhecido, ou amor de vida passada. Muitas vezes não. Muitas vezes você está conquistando nessa mesmo. E que bom que você está conquistando mais espíritos, mais corações. Isso daí não só vai melhorar a nossa posição existencial, como do planeta.
Que bom que vem gente diferente, né? Os diferentes são bons, as diferenças são ótimas, né? E nós vamos aprendendo com as diferenças dos outros e os outros vão aprendendo com a nossa diferença. Para encerrar aqui, Celina, eu me lembro que uma ocasião, alguns anos atrás, acho que uns 2 anos atrás, um pouco menos, eu fui dar uma palestra numa casa, né? E quando terminou, uma senhora me procurou e ela estava muito sofrida, né? E o problema, eu estou fazendo aqui entre aspas, dela é que a filha dela estava começando a ter relacionamento com uma menina, né? E aí, assim, o que me ocorreu dizer para ela, e isso foi totalmente mediúnico, falou assim, olha como Deus é bom, né? Deus aproveita para curar o nosso preconceito, fazendo com que alguém que nós amamos nos ensine a cura desse preconceito, né? E isso é uma realidade pura, né? Sempre que tem gente na nossa casa diferente da gente, é pro nosso bem, né? Porque se nós fôssemos todos iguais, esse mundo seria insuportável, meus irmãos, minhas irmãs. Bom, já chegamos ao final do nosso programa, vamos às nossas vibrações, então nós vamos convidando aqueles que podem e que queiram a cerrar os seus olhos. Para que nesse instante cada um de nós possamos entrar em sintonia com a espiritualidade amiga, formando uma grande corrente de amor, uma corrente de paz, onde todos nós somos atendidos em nossas necessidades. Se temos medos, anseios, traumas, nesse instante, conectados com essas energias de amor, nós recebemos da espiritualidade a certeza de que podemos lidar com todas as nossas necessidades de aprendizado, de engrandecimento, de superação de obstáculos. Pedimos a Jesus nesse instante que, por intermédio destes valorosos trabalhadores que são os nossos irmãos espirituais, cada um de nós possamos receber o alimento para nós espíritos e o medicamento para as nossas necessidades. Mas principalmente, Senhor, a fé na nossa imortalidade, a fé em nós mesmos, em nossa capacidade de sermos criaturas melhores. Pedimos a estes irmãos da espiritualidade amiga que possam nos auxiliar nesse instante para que possamos vibrar melhor energia possível para os nossos ambientes de trabalho, para que ali haja geração de emprego e renda e abundância e prosperidade com Jesus. Pedimos também a estes amigos queridos que possam nos auxiliar a cuidarmos do hálito psíquico de nossas residências, para que ali tenhamos um canto seguro para o repouso de nossa indumentária física, em um ambiente fraterno de aprendizado com aqueles que coabitam conosco. Senhor Jesus, nós te pedimos, cuida destes nossos irmãos, para que tenham olhos de ver e ouvidos de ouvir as sábias lições do Evangelho. E, Mestre querido, nesse instante nós também nos lembramos daquele irmão, daquela irmã que está enfrentando uma grande dificuldade, um problema de saúde, um problema de ordem financeira, profissional, não importa. Que esse nosso irmão possa se dar conta da sua presença na vida dele, Senhor.
de modo que este irmão querido possa perceber que as portas para as nossas soluções, para o fim dos nossos medos, de nossos dramas, elas sempre se abrem. E por fim, como fazemos todas as noites, pedimos a Jesus a proteção e o amparo a todos os nossos irmãos trabalhadores da área da saúde, que possam ombrear com o médico dos médicos, mantendo-se firmes, servindo a coletividade nesse momento tão especial para a raça humana. E por fim, como fazemos todas as noites, vamos agradecendo a Deus, a Jesus, o pão evangélico e pedindo licença para encerrarmos esse estudo. Graças a Deus. Celina, uma ótima noite para você, com muita paz e luz. Gratidão, meu querido, para você também, para todos que estavam conectados conosco, que seja uma noite de tratamento espiritual, material, e que possamos acordar renovados amanhã, cheios de amor para dar. Beijo em todos vocês, gratidão. Gratidão a você, meu irmão, minha irmã. Nós nos encontramos amanhã, às 18 horas, com mais um Plantão do Evangelho no Lar. E eu tenho certeza que você vai ter uma noite pra lá de iluminada. Beijo no coração. Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.